No dia seguinte, quando desceram do monte, uma grande multidão veio ao encontro dele. Um homem da multidão bradou: Mestre, rogo-te que dês atenção ao meu filho, pois é o único que tenho. Um espírito o domina, de repente ele grita, lança-o em convulsões e o faz espumar. Quase nunca o abandona e o está destruindo. Roguei aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês e terei que suportá-los? Traga-me aqui o seu filho. Quando o menino vinha vindo, o demônio lançou por terra em convulsões, mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e entregou de volta ao seu pai. E todos ficaram atônitos ante a grandeza de Deus. Após Jesus se transfigurar diante de Pedro, João e Tiago, ele mais uma vez confronta o império das trevas. Jesus enfrenta de novo o poder diabólico. Dessa vez, um pai roga a Cristo em favor do seu filho, que estava passando por uma grave enfermidade física e espiritual causada por um demônio. O sofrimento desse pai era muito grande, pois seu único filho estava domado por um espírito imundo, e esse espírito o quebrantava, o fazia gritar, o atirava em terra, o convulsionava até espumar. Era uma epilepsia diabólica. O diabo dominava completamente esse jovem, o oprimindo e tentando várias vezes, como dizem em outras passagens, o matar, jogando uma hora na água, outra hora no fogo. A opressão diabólica que estava naquele menino era, dessa forma, muito grave. E assim os discípulos não conseguiram a expulsar, pois lhes faltou fé diante desse grande problema. Porém, Cristo, com seu poder divinal, ordena e expulsa o demônio daquela vida. Todos que presenciaram esse acontecimento ficaram maravilhados ante a grandeza, a majestade de Deus. E através desse fato que nos é descrito, podemos destacar quão grande sofrimento o pecado trouxe para a humanidade, especialmente a família. O pecado entrou no mundo e logo com ele a morte, e junto a eles o sofrimento. A situação que essa criança, esse menino estava passando é apenas um retrato de vários outros sofrimentos que a humanidade em toda a época tem passado, tudo isso por causa do pecado. Para tirar o sofrimento, basta tirar o pecado. Mas como o pecado ainda está presente no mundo, ainda muitas famílias chorarão seus mortos. Ainda muitos lares serão destruídos por causa do pecado. E esse texto destaca especialmente a família, o pai e o filho. Assim o pecado tem destruído. Assim o pecado tem produzido muitas lágrimas nos homens. Mas também destacamos não apenas o pecado, mas nessa passagem vemos que, em segundo lugar, o trabalho diabólico tem como objetivo destruir os homens. Não apenas o pecado traz o sofrimento, mas o poder do diabo quer destruir os homens. O diabo lançava esse menino ao chão, lançava esse menino uma hora na água, outra hora no fogo, tentando destruir, tentando matar, o oprimia várias vezes com uma epilepsia diabólica. Esse menino não tinha paz. E o diabo tem feito isso nos dias de hoje. Homens, mulheres, jovens, crianças que não têm paz. E estão de vícios em vícios, atirados ao fogo, atirados à água, afogando-se com os prazeres e deleites da vida que levam à morte. Infelizmente, também é um retrato de muitas pessoas nessa vida, nesse mundo, que estão sendo alvos do diabo, e o diabo tem os destruído. Pessoas escravas de Satanás, adoradores do diabo, pessoas dominadas por ele.
Também, diante desse problema do sofrimento, do pecado, do poder diabólico, percebemos nessa passagem que a incredulidade pode até mesmo atingir os crentes diante de todo esse cenário. Vemos o sofrimento hoje por causa do Covid, vemos jovens se perdendo e às vezes a incredulidade pode também nos assombrar, como assombrar os discípulos. O pai trouxe o problema para os discípulos, eles não conseguiram resolver porque Jesus lhe disse que lhes faltou fé e Jesus disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Ali, os discípulos representam os crentes, nós, crentes. Não somos diferentes deles. Podemos duvidar que Deus pode transformar pessoas. Podemos duvidar de que Deus pode fazer grandes coisas nessa vida, apesar do pecado, do sofrimento e do poder do diabo. Porque, em quarto lugar, percebemos nessa passagem que o poder de Cristo liberta os homens do poder diabólico. Devemos ter fé que o Senhor pode ainda fazer isso, libertar homens do poder das trevas, do império das trevas e os transportar para o reino do Filho do seu amor. O Senhor tem o poder para fazer isso. Cristo vai diante desse menino e quando esse menino vai se aproximando de Cristo, o demônio joga em terra, mas Jesus o repreende e Jesus o cura. Tamanho o poder do Senhor. Ele pode fazer isso, ainda hoje. Devemos ter a confiança que o diabo não domina o mundo, mas que a Cristo é dado todo o poder. E Ele tem poder sobre tudo, inclusive os poderes espirituais. E em último lugar, nós aprendemos nesse texto que o poder de Cristo e os seus feitos impressionam todos os homens. O texto diz que o povo que ali presenciou esse acontecimento ficou maravilhado, ficou magnificado. E o Senhor está para fazer ainda grandes coisas nessa terra. A humanidade ainda verá os grandes feitos do Senhor. Há feitos de Deus ainda hoje. Alguns creem, outros não. Mas o Senhor continua a fazer. E haverá um feito maior, que é a volta do Senhor Jesus Cristo, em que todos olharão para o alto e lamentarão os descrentes, chorarão, ficarão maravilhados diante da volta de Cristo, onde Cristo há de arrebatar a tua igreja, há de julgar os homens, há de lançar o diabo à condenação. E assim, tamanho o poder de Deus, do Senhor Jesus, sobre o poder das trevas. Então tenhamos confiança, porque Cristo pode restaurar famílias. Cristo pode restaurar corações. Pode curar ainda enfermidades. Nessa passagem, Cristo apenas não curou uma enfermidade espiritual, mas também uma física. O texto diz que o Senhor primeiro expulsou o demônio e depois curou o menino. Ele ainda pode fazer. Tenhamos confiança no Senhor e botemos nele a nossa esperança, a nossa fé. Em nome de Jesus.